Nós já abordamos o tema igreja aqui no canal e nem precisamos repetir que toda palavra costuma carregar diferentes sentidos, diferentes significados. Não é diferente quando nós utilizamos a palavra igreja. Neste vídeo nós queremos trabalhar um pouco em cima do significado de igreja, porém a partir de uma perspectiva luterana. Nós estamos falando de Martim Lutero, o reformador Martim Lutero. O que e como Lutero entendia a igreja? O que era igreja segundo o entendimento deste reformador? Este é o tema de hoje, Lutero e igreja. Fique conosco! Olá, este é o canal Teologia Missional e hoje nós queremos mais uma vez falar da essência, do significado, da natureza da igreja. Porém, o nosso foco com este vídeo consiste em procurar compreender a maneira como o reformador Martim Lutero entendia igreja. Sempre quando nós abordamos a reforma e figuras históricas, como é o caso de Martim Lutero, nós precisamos ter muito claro que há todo um contexto envolvido aí, um contexto histórico que nós precisamos levar em consideração. A pergunta com a qual iniciamos, portanto, é: qual é o texto de Lutero que nós estamos utilizando como base para aquilo que apresentaremos aqui? Nós estamos há 5 séculos, mais ou menos, de Lutero. Portanto, não temos como falar diretamente com ele. Nós temos à nossa disposição tudo aquilo que ele deixou de escrito, seus textos. Entre outras coisas, suas 95 teses fixadas na porta da Catedral de Wittenberg deu início ao movimento que teria repercussão histórica no mundo, não apenas na igreja, mas nas mais diferentes esferas da vida, como economia, política, educação e outras. Lutero escreveu muita coisa, você encontra já traduzido pelo menos 13 volumes de suas obras, sem falar de outros escritos espalhados por aí. O texto, então, do qual nós estamos partindo para abordar o tema igreja, foi escrito ali entre os anos 1538 e 1539. E o texto que nós estamos nos referindo tem por título Dos Concílios da Igreja. Esse texto está dividido em 3 partes. Na primeira parte, Lutero trata sobre a necessidade de uma reforma na igreja, mas, segundo Lutero, essa reforma ela não viria do Papa. Lutero já não acreditava mais que a partir dessas autoridades instituídas poderia haver alguma reforma na igreja. Para Lutero, os decretos conciliares são supérfluos e somente a Sagrada Escritura é que poderia ser o critério infalível para uma verdadeira reforma na igreja. Assim, como o título do seu texto deixa muito claro, Lutero ele está bastante crítico aos concílios da igreja. Então, na segunda parte deste texto, ele vai tratar exatamente disso, o que seria um concílio. Lutero entende, por exemplo, que um concílio não deveria cuidar, não deveria tratar e apresentar novos artigos de fé e questões da vida cristã. É, portanto, na terceira parte deste texto que Lutero abordará a igreja a partir da seguinte pergunta: o que é a igreja e como reconhecê-la? Vejam que esta, que era uma questão tão importante e que carecia de entendimento há cerca de 5 séculos atrás, é também, ao que parece, ainda hoje muito importante, pois ainda hoje há muita confusão, muitos equívocos em torno daquilo que se compreende por igreja. Nós já temos outro vídeo aqui no canal onde nós tratamos sobre a natureza da igreja. Nós vamos deixar o link aqui embaixo na descrição, você pode dar uma conferida depois. Para um cristão que está envolvido com a igreja, não é nenhuma novidade que também ali, no meio da igreja, haja desvios, desmandos, abusos, corrupção e irregularidades. Infelizmente, é assim. A crítica de Lutero aos concílios se dava especialmente porque muitos na época achavam que essas mazelas na igreja elas só poderiam ser enfrentadas num concílio geral. Para Lutero, um concílio não era a autoridade final na igreja, mas sim a Sagrada Escritura. Por isso, o reformador tinha em alta conta, em alta consideração, a igreja orgânica, a comunhão dos santos, o povo de Deus, a igreja. Lutero chegou a considerar
que o encontro de pequenos grupos de cristãos nas casas, em escolas, comunidades, seriam como pequenos concílios, pois ali pais, professores, pastores introduzem as pessoas nas Sagradas Escrituras. E assim, com base nesta escritura, todos podem empenhar-se pela verdade. É por isso que Lutero passa a se dedicar em definir a igreja, ou seja, se é a igreja enquanto comunhão dos cristãos em torno das escrituras que é o mais importante, então como reconhecemos, como reconhecer esta igreja? Lutero começa com a definição da palavra igreja. Lembrando que a sua origem vem do grego, eclésia, eclesia, o reformador lembra que igreja pode referir-se tão somente a um conjunto de pessoas, uma assembleia, um ajuntamento. Afinal de contas, é isso que o termo eclésia, eclesia, originalmente significa: uma reunião, uma assembleia de pessoas, um povo reunido. Este povo, esta assembleia, poderia ser qualquer povo, qualquer grupo, até mesmo uma reunião de descrentes. Lutero muitas vezes preferiu a palavra comunidade em vez da palavra igreja, por causa do mau uso que estava se fazendo da palavra igreja. As igrejas luteranas, enquanto igrejas locais, até hoje, costumam referir-se a si mesmas como comunidade. Voltando então ao contexto e à definição, o esforço inicial de Lutero é dizer que a igreja pode ser sim uma assembleia, pode ser uma reunião, pode ser um povo reunido, mas não um povo qualquer. No caso da igreja, como deveria se compreender a partir do Novo Testamento, trata-se do povo de Deus, um povo santo, o povo cristão. Há, portanto, uma diferença crucial aí. Igreja, para Lutero, é mais do que um ajuntamento, uma reunião qualquer. É, na realidade, o povo santo de Deus, o povo cristão. Assim, no contexto da crítica de Lutero aos papas, aos bispos e concílios, Lutero ele procura deixar claro que estes não são a igreja. Na verdade, Lutero sequer os considerava mais como cristãos em sua época. Sua acusação era de que estas autoridades não criam mais em Jesus Cristo. Nas palavras de Lutero, quem não acredita verdadeiramente em Cristo não é cristão. Quem não tem o Espírito Santo contra o pecado não é santo. Se a igreja, portanto, é o povo cristão, então, dirá o reformador, não é difícil deduzir que o Papa não é povo. Tampouco os bispos ou o sacerdote é povo. Menos ainda, acusa Lutero, povo santo. Prosseguindo, Lutero também procura esclarecer sobre os equívocos frequentes que confundem igreja com uma construção de alvenaria. Enfim, é a ideia de que a igreja seria aquele templo de pedras e tijolos onde comumente se encontram pinturas e imagens dos apóstolos, de Maria, de Jesus. Tudo isso, vai dizer Lutero, não corresponde ao que a igreja realmente é. Na realidade, essas pinturas e imagens, na compreensão de Lutero, podem gerar ainda outro equívoco a respeito da igreja, achar que a igreja é algo que existiu apenas no passado, na era apostólica. Ao olhar para aquelas imagens e aquelas figuras, alguém poderia entender que ali estava a igreja, algo restrito então ao passado. O reformador, então, trata de esclarecer que somente deve existir na terra um santo povo cristão, no qual Cristo vive, atua e governa por meio da salvação, por graça e perdão dos pecados, e o Espírito Santo por meio da vivificação e da santificação, pela eliminação diária dos pecados e renovação da vida. Com isso, Lutero denuncia a presunção das autoridades investidas de poder institucional na igreja da sua época, que viam a si mesmos como igreja e com o poder e autoridade para todas as decisões. Nas palavras de Lutero, o Papa e seus partidários relacionam as duas coisas, o nome e a imagem da igreja, apenas a si próprios e seu odioso e maldito bando sob o obscuro termo eclésia, igreja, etc.
Lutero complementa, então, dizendo que o Papa e seus partidários até podem ser povo, até lhes caberia a palavra eclésia, mas não em seu significado cristão, mas sim como um mero povo reunido, como em seu sentido original. Toda essa reflexão de Lutero nos é muito útil à medida que também há quem confunda ainda hoje igreja com um CNPJ, uma mera organização jurídica, algum templo físico lá na Praça Central, um grupo de sacerdotes devidamente investidos e institucionalmente autorizados e etc. Até mesmo igrejas e denominações identificadas com Lutero, herdeiras de Lutero até os dias de hoje, podem incorrer nesses equívocos. A palavra pastor, por exemplo, pode ser utilizada como um título pomposo sem que a pessoa necessariamente esteja ocupada na função de pastoreio, que é como a Bíblia o define. Seria como alguém que vive de dar manutenção nas cercas das pastagens e ainda assim quer ser chamada de pastor. É o pastor sem ovelhas. Fica aí a dica para procurarmos definir e compreender melhor os termos que já se tornaram tão comuns no nosso dia a dia, palavras que nós utilizamos irrefletidamente sem nos atermos ao seu significado de fato. Cabe também salientar ainda algo importante para outro uso comum que nós podemos fazer da palavra igreja hoje. Devido à institucionalização, o sacramentalismo, toda a confusão que se pode fazer em torno do entendimento de igreja, nós costumamos ouvir e querer corrigir dizendo que igreja é povo, igreja é gente, igreja é povo crente. Isso, de fato, está de acordo com o entendimento preliminar de Lutero. No entanto, é preciso lembrar que uma pessoa sozinha não é igreja. Não há povo ou assembleia com o indivíduo apenas. Digamos ainda mais, igreja vai além da mera soma de indivíduos. Jesus não falou apenas em ajuntamento, mas no encontro de 2 ou 3 pessoas em seu nome. Mateus 18, 20. Igreja, assim, é comunhão dos santos cristãos, reconhecida por algumas marcas listadas por Lutero em seu texto. São elas: a palavra de Deus é pregada. Então, vejam, para Lutero, onde a palavra de Deus é pregada, ali há igreja. Há também batismo. Você identifica a igreja porque lá distribui-se a ceia do Senhor, há confissão de pecados e absolvição, pessoas são chamadas ao serviço na comunidade, há oração e louvor a Deus, a vida se dá sob a cruz de Cristo. Seriam essas as 7 marcas, os 7 sinais, conforme Lutero, que permitem identificar a igreja. Para nós não estendermos demais este vídeo, eu vou citar aqui apenas algumas breves citações de Lutero sobre cada um destes 7 aspectos. Espero assim conseguir incentivar você a procurar, quem sabe, pelo texto original de Lutero, caso tenha interesse em aprofundar ainda mais o assunto. Então vamos lá, o primeiro sinal que permite reconhecer a igreja, conforme Lutero, é que a igreja é aquela onde há a palavra de Deus, onde a palavra de Deus é pregada. Então vamos aqui a algumas citações de Lutero. Estamos nos referindo à palavra externa, pregada oralmente por pessoa como você e eu. Cristo deixou essa palavra como um sinal externo no qual sua igreja ou seu santo povo cristão pudesse ser reconhecido no mundo. Logo depois, Lutero diz ainda: mesmo que não tivesse outro sinal além desse, ele bastaria para provar que ali existe um santo povo cristão. A palavra de Deus não pode existir sem o povo de Deus. Por outro lado, o povo de Deus não pode existir sem a palavra de Deus. Do contrário, quem pregaria a palavra de Deus ou quem ouviria a pregação se não existisse o povo de Deus? E o que o povo de Deus poderia ou quereria crer se não existisse a palavra de Deus? E ainda uma última citação aqui, referindo-se a Santo Agostinho, Lutero finaliza o trecho a respeito da presença da palavra de Deus como sinal da igreja, dizendo que a igreja é gerada, sustentada, nutrida e fortalecida pela palavra de Deus. Mas aqueles que perseguem e condenam a palavra são identificados pelos seus próprios frutos.
O segundo sinal que nos permite reconhecer a igreja, segundo Lutero, é o sacramento do batismo. Lutero faz questão de destacar aqui tratar-se do batismo que é ensinado, crido e administrado corretamente segundo a ordem de Cristo. O que é então o batismo? Lutero responde: é um sinal público e um valioso meio de salvação por meio do qual o povo de Deus é santificado, pois é um santo banho do novo nascimento pelo Espírito Santo. Vejam ainda que interessante que Lutero vai falar sobre o batismo. Ele diz que o batismo não pertence a quem o administra, nem é dado a ele, mas pertence ao batizando, para quem foi instituído e dado por Deus. Essa última citação que nós lemos de Lutero, ela esclarece algo muito importante, ou seja, não importa tanto quem é o oficiante, mas sim quem é batizado. Muitas pessoas podem, depois de adultas, não se lembrar do seu batismo infantil. Podem até mesmo questionar por ter sido batizado, quem sabe, numa outra igreja, por alguém cuja fé elas colocam em dúvida. Lutero diria: isso não importa, pois o batizado foi você, e a palavra e o sacramento estão acima da pessoa que oficiou o batismo. Vamos adiante, o terceiro sinal que nos permite reconhecer a igreja, segundo Lutero, é a distribuição da ceia do Senhor. Mais uma vez, Lutero ele faz questão de destacar que a ceia é um santo sacramento e que assim a igreja é reconhecida onde este sacramento é administrado, crido e recebido corretamente, de acordo com a instituição de Cristo. A Santa Ceia, Ceia do Senhor, Sacramento do Altar, é, segundo Lutero, um sinal público e um meio de salvação valioso deixado por Cristo. Através desse sacramento, seu povo é santificado para que também se exercite e confesse publicamente que é cristão, como fazem a palavra e o batismo. Perceba aí o destaque para o caráter público destes elementos. A pregação da palavra, o batismo e a ceia são sinais públicos, abertos, que permitem reconhecer que ali há igreja de Jesus. Aqui, a semelhança do que Lutero diz a respeito do seu entendimento de batismo, ele também alerta que não importa quem conduz o processo no momento da ceia, pois o sacramento não pertence àquele que o administra, mas àquele que o recebe. Lutero ele acrescenta ainda que a pessoa não deve preocupar-se com a própria aparência, suas roupas, seu corte de cabelo. Com isso, Lutero não está defendendo nenhum desleixo, nenhuma falta de reverência. Ele está, na realidade, animando aqueles que eventualmente não se sentem dignos de participar da ceia. Quem recebe a palavra e o batismo e crê, está purificado para a comunhão com Cristo e os irmãos na ceia do Senhor. O quarto sinal que nos permite reconhecer a igreja, segundo Lutero, é que ali há confissão e absolvição dos pecados, há perdão. Esta é uma prática também conhecida como ofício das chaves. Como assim, talvez alguém pergunte? Tem a ver com as palavras de Jesus em Mateus 18:18. Ali nós lemos: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Aqui existe uma fala de Lutero que hoje é completamente ignorada pela maioria das igrejas, inclusive luteranas. Na parte em que trata da confissão, Lutero diz o seguinte: quando um cristão peca, o mesmo deve ser corrigido. Se não se arrepende, deve ser expulso. Caso se corrigir, deve ser absolvido. Essas chaves, dirá Lutero, não pertencem ao Papa ou a qualquer instituição, mas à Igreja enquanto povo de Deus. Aqui, sem dúvidas, há muito que refletir e aprender nos nossos dias. A confissão é bastante negligenciada e, onde há, geralmente foi transformada num ato litúrgico coletivo e impessoal. Lutero, no entanto, costuma ser bem direto, bem pessoal. Vamos em frente, quinto sinal que nos permite reconhecer a igreja, segundo Lutero, o ministério da igreja, ou chamado ao serviço na comunidade.
Aqui Lutero entende que a igreja ela precisa de lideranças, ela precisa de pessoas escolhidas entre o povo de Deus, e essas pessoas então serão responsáveis em administrar a pregação da palavra, o batismo, a ceia do Senhor, o ofício das chaves. Não podem todos falar. Lutero se baseia em textos bíblicos como Efésios 4, que fala dos dons da Igreja de Cristo. Fruto de seu tempo, Lutero aqui dirá que estas funções competem somente aos homens, excluindo, portanto, mulheres e crianças do ministério. Lutero critica também a igreja da época que, segundo ele, teria inventado cargos superiores numa espécie de hierarquia na igreja, como apóstolos, profetas, coisas do tipo. E nós sabemos que ainda hoje é comum as pessoas gostarem bastante destes títulos especiais, desta pompa que as instituições gostam de reproduzir. Então não estamos assim tão distantes, infelizmente, em algumas coisas, lá do século XVI. As organizações humanas sempre despertam sede pelo poder, o status, a falsa autoridade que acompanha esses títulos pomposos. Mais uma vez, Lutero, porém, chama a atenção de que não é tanto o ministrante que importa, mas sim Cristo. Ou seja, mesmo que o ministro, que hoje poderia ser um padre, um pastor, não lhe pareça assim uma pessoa mais adequada para aquela função, uma vez que a igreja o colocou ali, então saiba que você pode aceitá-lo. Nas palavras de Lutero, você não deve perguntar quem e como é aquele que lhe dá ou ocupa o cargo. Tudo isso não foi dado àquele que o tem, mas ao que vai recebê-lo por meio do ministério daquele. Muitos pastores talvez até gostem bastante desta fala de Lutero. Afinal, tem aí uma justificativa para as suas próprias conveniências. Vejam que nós estamos diante de um tema um tanto controverso aqui. Portanto, é importante compreendermos bem aquilo que o reformador está dizendo. Vejamos outra palavra de Lutero. Visto que ele exerce o ministério e é tolerado pelo povo, aceite-o você também. Sua pessoa não faz a palavra de Deus nem pior, nem melhor. Aquilo que ele fala ou faz não lhe pertence, mas a Cristo, seu Senhor. Tudo é dito e feito pelo Espírito Santo, embora ele se prenda à maneira correta de ensinar e atuar. Por sua vez, a igreja não deve e nem pode tolerar vícios públicos. Mas você, em particular, fique satisfeito e aceite-o, pois, como indivíduo, você não pode ser todo o povo ou o santo povo cristão. Então vejam só, palavras de Lutero pouco conhecidas e, quando lidas, o são de maneira seletiva. O que nós temos aqui é o seguinte: se uma pessoa, se você individualmente sabe que o pastor tem, sei lá, algum problema em sua vida moral, ética, pessoal, em sua vida de fé, isso não torna a palavra pregada por ele menos do que a palavra de Deus. A palavra de Deus é palavra de Deus, independentemente de quem a proclama. Lutero, então, está preocupado com a consciência individual do membro da igreja que pode se escandalizar e se sentir constrangido de receber os sacramentos e a palavra de um líder, padre ou pastor que vive claramente uma vida incompatível com o Evangelho. No entanto, veja que Lutero não diz que se deve simplesmente tolerar tais vícios de seus ministros. Ele deixa claro que a igreja não deve e nem pode tolerar vícios públicos. Ou seja, cabe à igreja e não a um indivíduo encaminhar providências quando o líder, ministro, pastor estiver demonstrando uma vida que não condiz com o evangelho e muito menos com o ministério que ele exerce. No mesmo texto, Lutero lembra critérios bíblicos como encontrados, por exemplo, em 1 Timóteo 3:2. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. E aí nós temos reticências, porque o texto continua, né? Esse texto de Timóteo, ele traz muitos outros critérios que nós queremos animar você a dar uma olhada, a dar uma lida lá. Também o texto de Lutero, então, com relação ao ministério, é muito mais longo do que nós temos condições de apresentar aqui, pois ele se ocupa com uma crítica e práticas ao entendimento da igreja da época.
Vamos para o sexto sinal que nos permite reconhecer a igreja segundo Martim Lutero. Oração e louvor. Nas palavras de Lutero, você pode estar certo de que há um povo de Deus santo e cristão, ali onde ora e aprende a orar o Pai Nosso, onde são cantados salmos e hinos espirituais, segundo a palavra de Deus e a verdadeira fé. Lutero esclarece mais adiante que se refere à oração e ao canto compreensível, através do qual se pode aprender algo e corrigir-se. Aqui Lutero está se opondo a gritarias e práticas inúteis que em nada acrescentam. E, finalmente, então, o sétimo sinal que nos permite reconhecer a igreja, segundo Lutero, é a cruz. Para Lutero, o genuíno povo de Deus inevitavelmente sofrerá em alguma medida como Cristo também sofreu. O reformador cita aqui Mateus 5,11: Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Lutero é, assim, reconhecido por sua teologia da cruz. Ele está rejeitando, portanto, as relíquias, os objetos e ritos sagrados, amuletos e tudo mais que não passa de trapaça para arrancar dinheiro do povo, diz Lutero. Nada disso é capaz de produzir salvação. Enfim, para terminar essa parte do seu texto, Lutero afirma que estes não são 7 sacramentos. Ele até gostaria de chamar assim, mas ele então vai dizer que são 7 sinais da santificação cristã. 7 sinais que ajudam a identificar a Igreja de Jesus. Como nós já adiantamos, Lutero diz ainda outras coisas neste seu texto, mas é assunto para quem sabe outro momento. Que Deus abençoe você, seja você uma bênção.